Filadélfia é amor fraterno. E como nós precisamos, nos dias que estamos vivendo, de unidade. Porque, infelizmente, o que nós temos visto por aí são igrejas divididas por placas denominacionais, até por divergências teológicas, mas mesmo isso não pode jamais tirar o espírito da igreja, que é a unidade. Porque sem a unidade nós não vamos chegar lá. Eu creio, se todos nós tivermos um coração próprio, como é representado pela igreja de Filadélfia, Deus vai alinhar nossos pensamentos na verdade. Então, aquilo que nós achamos que estava certo pode ser errado, e aquilo que nós achamos que estava errado estava certo, e por aí vai. O importante é a unidade. Uma coisa eu tenho certeza, que a igreja do fim, ela vai estar devidamente alinhada na doutrina. Então, nós precisamos entender isso. Então, nós devemos ter paciência nesse tempo de transição. Esse é o tempo que Deus está despertando a sua igreja. Despertando para quê? Para a unidade. Então, nesse processo de despertamento, nós possamos ter paciência. Eu nunca me esqueço do apóstolo Paulo repreendendo Pedro na face, porque Pedro era reprovável naquele momento. Mas na segunda carta de Pedro, Pedro reconhece o ministério de Paulo, elogia o apóstolo Paulo e fala que ele escreve coisas difíceis nas suas cartas, que os indoutos torcem para a sua própria ruína. Então, eles conseguiram manter aquelas divergências, mas o principal, que é a unidade, eles mantiveram. E nós precisamos compreender isso. Se quisermos fazer diferença nesse tempo do fim, nós precisamos nos unir. E Filadélfia é uma das igrejas que não tem repreensão, juntamente com a Esmirna. E Filadélfia é amor fraterno. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso. Óleo é a manifestação do Espírito. As duas testemunhas, elas receberão um poder superabundante por causa dessa comunhão. Então é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão. Olha aí, sacerdote, nós vamos ser sacerdotes, vamos ensinar a palavra, vamos pregar arrependimento, vamos manifestar esse óleo até a gola das suas vestes, nossas vestes brancas, andando em santidade. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. A palavra de Deus é chamada como orvalho. Então seremos cheios da palavra com essa unidade. Ali, nesse ambiente de comunhão, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Em Efésios capítulo 4, nesse processo de despertamento, olha só como está escrito. Efésios 4, versos 1 a 3. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes, imploro-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Tá vendo? E façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, esse é o espírito. O espírito de divisão é de Satanás. Mas o espírito de unidade, de união, é do Espírito de Deus. E nós precisamos desenvolver o quanto antes essa unidade, tendo paciência e suportando uns aos outros. E também está escrito aqui que Jesus Cristo é o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Sabe o que significa isso? Que Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário e ao ressuscitar dentre os mortos, ele tomou as chaves da morte e do mundo dos mortos. E nós servimos a esse Deus. Então não importa o que possa acontecer conosco na nossa jornada de tribulação e angústia, no final das contas, nós seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E essa palavra, chave de Davi, nós encontramos em Isaías 22. Ali fala acerca de um mordomo infiel chamado Sebna, figura de Satanás, e de Eliaquim, Deus levanta. Então, quando Jesus Cristo foi levantado dentre os mortos, ele pisou na cabeça dessa Sebna, desse mordomo infiel que tipifica Satanás. Que em Colossenses 2:15 está escrito que, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em Apocalipse 1:17-18 está escrito
quando vi Jesus, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Então, se Jesus tem a chave de Davi, nós temos a chave com ele, porque está escrito que a chave de Davi é posta sobre os seus ombros. Ombro faz parte do corpo de Cristo. Então, ele é a cabeça, ele recebeu toda a autoridade, ele repassou essa autoridade para a igreja. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores diante de todas as tribulações. E isso é uma confiança que nós temos que ter em Jesus, principalmente no período da grande tribulação, se estivermos aqui, confiando num Deus que nunca perdeu uma batalha, e quem perseverar firmes nele até o fim será mais que vencedores diante de todas as tribulações. Então, já começamos falando sobre o amor fraternal e sobre a autoridade que nós temos e a segurança de crer que o Todo-Poderoso está conosco até a consumação dos séculos. Amém, amém. Wagner Olmos. Amém. A gente pode ver aqui no texto, né, a referência, normalmente a referência do primeiro versículo de cada carta que está sendo tratada, ela aponta para uma qualidade de Jesus. Vocês já perceberam isso? Sempre vem trazendo uma referência diferente de Cristo, para que a gente consiga analisar por todos os ângulos. E o ângulo que traz aqui é a respeito da chave, né, de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. O irmão Wagner trouxe muito bem aqui a respeito da sua morte e tudo o que ocorreu a partir daquele momento, né? Que a gente sabe que o mundo espiritual foi abalado, porque Satanás foi vencido na cruz, entende? Então, foi abalado. Mas muito mais do que isso, a referência vem trazendo a nós, que nós temos hoje uma oportunidade que antes nós não tínhamos. Quando a gente vê lá em João 14, eu vou trazer esse texto aqui, tá? João 14, do versículo 4 ao 6, que diz assim: vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o que ocorreu naquele momento que Cristo fez essa expiação na cruz por nós, que Cristo morreu, ele descortinou um caminho que era inacessível para o homem. Entende? Então, a porta que era fechada, que somente o sumo sacerdote poderia exercer aquela função, aquela porta fechada que o homem não tinha acesso, foi descortinada por Cristo. Então ele diz agora assim, ó: eu sou o caminho, você não precisa mais de intercessor, a não ser por mim. Lógico, ninguém chega ao Pai senão por ele, mas a gente não precisa chegar para um presbítero, a gente não precisa chegar para um pastor, não precisa chegar para um padre, papa, ninguém. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, que teu Pai que te vê em secreto, ele te atenderá às tuas súplicas. Nós estamos vendo agora uma série muito importante do irmão Wagner. Eu assisti a tua pregação do primeiro vídeo ontem, irmão Wagner. Foi 1 hora mais ou menos de pregação, me tocou muito. Porque nós temos a chave que está dizendo que ele tem de Davi. Essa chave foi dada uma cópia para nós. Você sabia disso, irmão Wagner? E essa cópia a gente abre quando quiser. É o momento que eu dobro meu joelho no chão, eu entro no mesmo lugar que Cristo Jesus está. Você acredita nisso? Só que muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a gente não sabe e nem acredita que tem esse poder de adentrar por essas portas. As pessoas criam uma ilusão muitas vezes de série, porque tem um portal que vai me fazer passar para uma outra região, uma outra dimensão. Essa dimensão, uma dimensão pode ser acessada por nós hoje. As regiões celestiais podem ser habitadas por nós. Por quê? Porque o trono do Pai, aonde Jesus está hoje, à direita, à destra de Deus, este é um lugar que, de acordo com a minha oração, se eu orar e se eu me apresentar a minha súplica em nome de Jesus, esse lugar é acessível
para mim. Então, é fantástico. É fantástico quando a gente internaliza e reconhece o direito que a nós foi otorgado por Jesus Cristo, pelo que ele fez na cruz por nós. Amém, amém. E essa autoridade, nós precisamos reconhecer que nós podemos ter essa autoridade que Jesus nos entregou. Essa passagem de Mateus 16, 18 é muito importante, que trata muito sobre essa autoridade. Está escrito aqui: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, Hades, o mundo dos mortos, não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus.